Aqueles que não dobraram o seu joelho a ele
cujo nome não foi achado no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Mas se hoje no caminho da igreja para casa um acidente nos levar, qualquer coisa acontecer e nos levar, somos semelhantes a Jesus. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, quem tirou o Espírito de Jesus? Foi a morte ou foi Deus? A Bíblia diz que Jesus com braços estendidos ele vai dizer: vai, na tua ação eu entrego o meu Espírito. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16 que quando Lázaro morre, os anjos levam ele para o seio de Abraão. Se nós chamar, nós teremos uma surpresa, Paulo, que os anjos do Senhor nos apresentarão diante dele. Só quem teve essa promessa de que você não verá a morte, mas você passará da morte para a vida eterna, glorifique e exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero fazer uma ênfase, bispa, que o versículo da minha Bíblia, uma Bíblia missionária, a tradução está um pouco diferente, mas isso vai acabar nas igrejas, porque eu quero que você aplaude o Senhor se isso é de Deus. Está chegando a Bíblia unificada da CIU. Quando as igrejas forem abrir, não vai ler um versículo de uma João Ferreira de Almeida, outro Joerque, outro Batista, cada um deu um versículo em concordância, fica pela desordem. Então nós vamos ter a Bíblia da CIU, que já está sendo já no forno, já está saindo a Bíblia da CIU, para que quando fazer uma leitura responsiva, o pastor lê um versículo, quando a igreja for ler um versículo, todo mundo lê na íntegra daquele mesmo versículo. Isso se chama unidade, e é o que nós pregamos na nossa convenção. Amém? Glória a Deus. É muito feliz estar aqui. Deus tem nos honrado muito nesse ministério. E diz assim o Salmo 133, eu sei diferente, mas diz assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para agora, aí fala, também fala, a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala assim: a bênção do Senhor está liberada para você nessa noite. Agora olha para ele e fala para o outro: a bênção do Senhor está liberada para a sua família nessa noite. Vamos aplaudir bem gostoso nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse versículo muita gente que vive em desunião, né, pastor João? Eu não gosto muito desse versículo, mas eu vejo aqui que o pastor João tem um ministério, o irmão veio pregar, trazer a palavra para a gente, que eu tenho certeza que já desceu ali e vai impactar a igreja. O nosso bispo tem uma saudação, cada um tem uma palavra, quando se une, tem salmo, não tem hino, e no entorno uma união, uma unificação para que o poder de Deus venha descer sobre cada um de nós. Então, irmãos, essa união é o que o Satanás não gosta. Essa união quer ver intrigas entre um e outro. Mas eu estou aqui, ó. Eu estou bispo. Deus abençoe. Honra e glória ao nosso Deus, pastor João. Mas eu estou sentindo nesse altar aqui. Glória a Deus. Um poder tão forte. Estou sentindo o meu corpo arrepiado. Aquele negócio, quando você vê aquele negócio que se arrepia. E olha que a gente viaja muito. E tem lugares que a gente chega até para ministrar e não sente essa unção. Aleluia. Não sente essa unidade. Aleluia. Isso não é honra para o homem, isso é honra para o nosso Deus. Mas a Bíblia fala que honra. Parabéns por pagar preço no altar, no joelho. Parabéns por ter um ministério que hoje está ordenando pessoas que vão integrar nesse time para saquear o inferno e arrancar a atividade. Vocês que vão estar formados hoje, vão estar recebendo uma credencial, uma cédula, uma flâmula, um objeto
vai tirar foto, vai receber unção, que você possa honrar isso que você está recebendo hoje. Os ordenados estão aqui já. Que você possa ouvir essa palavra, tenha união com os irmãos, tenha prazer. Se a Bíblia fala assim, hoje você foi ordenado, tá, mas você vai lavar o banheiro. Ô bicho, eu vou lavar o banheiro. Se Deus falar assim, hoje você vai varrer, opa, deixa o menino. Hoje você vai varrer também, estou junto. Porque eu tenho certeza que Deus não vai deixar você. Aleluia. Deus vai te abençoar. Não ficar de obra, não. Faça com amor, faça com determinação. E quando for para o evangelismo, vá lá com toda a unção. É sim, você tem um chamado. A palavra diz aqui agora, no Salmo 101. Que a palavra de Deus está em você. Quando Deus te chamou e te ordenou, é para você ir. Eu louvo a Deus que essa igreja tem a mesma ideologia nossa, esse ministério. Ganhar, preparar e enviar. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe todos os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Sabe o que Deus estava falando para Samuel? Dizer, pega lá no chip que significa força. Pega lá, aleluia, o azeite que significa unção. E vai lá dentro da casa de Jessé, que eu quero dar força para alguém. E quero dar unção para alguém que não é conhecido, alguém que está no anonimato. Mas eu quero dar força para ele, eu quero dar unção para ele. Deus levanta, aleluia, alguém dentro da tua casa nesta noite. Eu estou todo arrepiado aqui diante desse altar, glória. Glória. Aleluia, Deus fala, aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Está feliz nessa noite da glória. Queridos, vamos abrir nossos vídeos, livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Glórias a Deus, do versículo de número 6 em diante, rapidamente. Glórias a Deus. Eu quero honrar a Deus pela vida de todos os pastores que estão presentes, pastor Hélio, o nosso diretor de marketing mundial, né? A sua esposa, Bispa Vilma, pastor Henrique, pastor Francino Cunha, pastor Gilvan, nosso pastor Antônio, o nosso reverendo que está aqui presente, todos os pastores da convenção, pastor Elizabeth, já não vi ela na entrada, ela está ali, né? Está ali, juntamente com seu esposo. Está o nosso pastor também, Jean, amigo do nosso, está ali, com a sua esposa, glória. Comigo está aqui a minha lindíssima, escolhida do Senhor, minha esposa, Bispa Maiana, está me acompanhando. Fez um tal, do Joá para o Jaderano, glória. E naquele dia da reunião, o pastor Jonas até lá, parece que a gente fica nisso. Aí eu fiquei refletindo, meu Jesus, é forte, é longe, glória. Estou muito feliz de estar nessa noite aqui. Para quem não me conhece, sou o Bispo Josenildo, presidente da Convenção do Círculo do Estado do Pará, também presidente da Assembleia de Deus, Ministério Pentecostal Alvorada, no bairro do Juá, o qual hoje está tendo um culto muito abençoado, culto dos homens, mas, como o pastor falou, a gente ganha, prepara e envia. Eu já que estão na fornalha lá na ponta, de enviar, eles estão lá fazendo isso no Senhor, amém? Quem encontrou essa palavra de que eu vou morar no céu? Eu vou morar no céu. Quem não achou que vai, eu também. Aqueles que quiserem reverenciar o Senhor e puderem ficar de pé, vamos ler essa palavra. Mês de junho, é de junho, alguém me ajuda, nosso secretário. Vamos ter o nosso grupo, de missões da CIL, dia 21 de junho, 21 de julho, nós iremos nos encontrar lá no bairro do João, no nosso grupo de missões CIL, tenho certeza que essa igreja vai em peso. 1 Samuel, capítulo número 16, versículo número 6. Pastor Cunha está derramando azeite ali. Eu prometo que vai ser 5 a 10 minutinhos no máximo. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido.
Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar por diante de Samuel, o qual disse: glórias a Deus, ó Jesus de Nazaré. Nem a este tem escolhido o Senhor. E então Jessé fez passar a Samar. Porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta um menor. Aleluia! E este apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: glória. Envia e manda-o chamar depressa. Quando nós não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Eu pego na mão do crente mais ungido que está do teu lado. Diga assim para ele: ninguém vai sentar à mesa antes que o escolhido esteja no lugar. Não, vê se ele deu glória, vê se ele escolheu. Podem sentar. Eu estou todo arrepiado nesse altar. Pensei que a unção do sobrenatural, a unção que vai descer sobre os aqueles escolhidos, a unção vai tomar conta dos jovens, das mulheres, da juventude, porque nessa noite eu tenho certeza que Deus mandou chamar muitos, aleluia, que eles estavam lá esquecidos para fazer parte de um projeto tão grande que o Senhor tem para realizar no bairro do Jaderlândia e na cidade de Santarém. Querido, todo um culto de consagração de novos enviados na obra do Senhor. E essa palavra eu quero deixar para você que já vai receber o óleo, e também para você que tem um chamado, que é o escolhido do Senhor Jesus. O texto que nós acabamos de ler, querido, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Vai falar sobre a separação de um dos maiores reis que a história relata no Antigo Testamento, chamado Davi. Mas o que eu quero te trazer nessa noite é como Davi foi escolhido pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus ele rejeita a Saul e procura o profeta Samuel e dá algumas orientações a Samuel. Aleluia, Deus aparece a Samuel e diz assim: Samuel, até quando, aleluia, tu aceitarás Saul se eu já o rejeitei? E Samuel vai falar para o Senhor, dizendo: Senhor, mas se eu escolher alguém que não medo de ser morto, ainda bem que nós estamos diante de pessoas que não têm medo da morte, aleluia, quando Deus vai chamar, quando Deus manda falar, quando Deus manda separar, aleluia, ainda bem que existe Samuel ainda nesse lugar. E Samuel ele vai falar para o Senhor com medo de ser morto. O Senhor diz para Samuel, diz: não te preocupa com isso. Deixa que eu já tenho tudo preparado, aleluia, para que o novo escolhido ele venha reinar sobre Israel. É interessante ver, aleluia, pastor Jean, que Deus vai falar para Samuel, dizendo: Samuel, você vai, aleluia, realizar um sacrifício, mas convida, aleluia, a Jessé para sacrificar contigo também, para apresentar um sacrifício diante do Senhor. É verdade, Deus levanta escolhidos, mas é como eu sempre falo: sem sacrifício não existe vitória, sem sacrifício não existe milagre, sem sacrifício Deus não levanta, aleluia, ao seu escolhido. O primeiro convite, aleluia,
querido. Ah, Jesus, já você profeta nessa noite para a família de alguém que está me mexendo na glória. Deus disse para Samuel: vai lá no chefe da casa, vai dar para o varão da casa, diz para ele descer mais um pouco, diz para ele sacrificar, porque dentro da sua casa já escolhi algo para fazer algo grande. Eu tenho alguém que pegou lá no fundo, aí ele dá fundo, já pegou aqui no local. Alguém está pegando aqui no meio desta igreja nessa noite. Ah, Jesus de Nazaré está convidando pessoas para sacrificar. Enquanto você sacrifica, Deus levanta, aleluia, alguém dentro
nós encontramos por aí, aleluia, alguns que foram separados, não sei porquê, mas aleluia, se receber um abraço de alguém bem diferente, já quer largar o ministério, já quer largar chamado, já quer dizer, não sei que não dá para mim, aleluia, mas quem é separado pelo Senhor, ele diz, eu sei quem me escolheu, quem me escolheu da estratégia, quem me escolheu da força do meu braço, quem me escolheu sempre eu desço na oração, para aquele que pode resolver. E para encerrar nessa noite, passou a vida lá, eu disse, não, esse aí serve. Passou a Samaria, disse, esse também aí não serve. Eu perguntei por que não serve. Porque quando ele vê o leão de frente, eles não correm. Quando ele vê o leão enfrentando ele de frente, eles vão correr. Ó, já tenho 14 anos de ministério, não vou para o 15º ano de ministério. Aleluia! Mas eu quero te dizer que de vez em quando você se depara com cada leão que se sente pequeno. Aleluia! Mas não é leão da tribo de Judá, não são os leões por aí que querem te matar onde? No pescoço, sabe quando ela não dá? O leão ele se esconde, aí ele fica assim, ele fica desse jeito. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo que ele agora vai descobrir a sua estratégia, que vai identificar os leões. Jesus! Porque o leão ele tem que se apresentar, ele tem que mostrar sua face. E o leão ataca onde? Na cabeça. Mas ainda bem que Deus tem levantado Davi nessa noite para dizer: não adianta, vence o leão, ela vence o urso, o leão, beleza. Também matou o leão, glória. Aleluia, sabe por quê? Porque quem sabe o Deus que escolheu não tem medo de urso, não tem medo de leão, não tem medo de nada do que vai se levantar, aleluia, ministerialmente na tua chamada. E é por isso que eu quero deixar essas poucas palavras nessa noite, para você meditar sobre elas. Aleluia, é por isso que Deus falou para Samuel: Samuel, não olha para a aparência, mas olha para o coração. Diz para o colaborador que está do teu lado, sabe por quê? A gente quer fugir de chamado, quer fugir de ministério, aleluia, quer se separar, pastor Gilvan, quer deixar de lado, mas só que tem algo que bate aí dentro do teu peito que você não consegue explicar. Algumas pessoas já chegaram comigo, pastor, mas como é que é isso? Eu não consigo sentir, eu não sei te explicar. Eu só sei que isso nasce dentro do coração e começa a latejar fortemente que você quer. Aleluia, largar tudo, mas o Senhor fala no teu coração de não desiste, não desiste, não desiste. É por isso que eu encerro essa ministração dizendo: o que eu posso no Pai, vou maldigo e separar da mão de Deus. Que vai me separar será amor, será angústia, será tristeza, será amor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia, nem anjo, nem principado, nem potestade. Nós temos que ter a convicção do Deus que nos escolheu. Então pega a mão do crente que está do teu lado nessa noite e diga para ele: foi Deus que te escolheu para algo grande nessa noite. Pastor, mas tem muito urso, tem muito leão. Pega eles, abraça ele, mata, cruza. Aleluia, diga para você: foi ele que te escolheu. Amém, graças a Deus. Se perda de tempo, né? 2 Samuel, capítulo 6, versículo somente. E a Bíblia diz que Davi agora, né, vai ter que conduzir, né, o trono para assim conduzir. Ele vai entender que é necessário se na presença do Senhor. Ele vai entender que é necessário se na arca do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Davi ele vai escolher apontar a Deus cerca de 30 mil homens em Israel. Aprenda uma coisa é o homem escolher, outra coisa é Deus. Por que, pastor? Porque quando é escolhido pelo homem, não aguenta prova. Quando é escolhido pelo homem, não aguenta deserto.
E Deus dizendo: não está no tempo. E Davi diz: agora é a minha hora, eu quero do meu jeito, da minha forma. Eu vou lá. A Bíblia diz que ele vem alegre, tocando tambores. Ele vem alegre com som de harpa, com saltério. Só que Deus não está no negócio. Pastor, aprenda uma coisa. Tem uns aí que até começaram bem, começaram com som bonito, começaram com escuro bonito, começaram com a som bonita, só que não suportaram o processo, não suportaram o processo. Deixa eu te dizer, mas eu estou pregando para alguém essa noite. Ei, que está dizendo assim para viver sobrenatural de Deus. Para alguém que está dizendo: o meu prazer ainda é adorar o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o que é mais importante é que a arca está 20 anos na casa de alguém. Só que esse alguém não deu crédito para ele. Não deu valor. Pastor, tem gente que há 20 anos foi escolhido, pastor. Não passou daquilo. Por quê? Porque não deu crédito para a presença de Deus. Não deu valor para aquilo que Deus colocou sobre essas mãos. Imagina. Aí, pastor, mais interessante que eu quero se dizer. Se Deus está dizendo, se não deu, eu só vou preocupar. Por quê? Porque se não deu, pastor, já vai levantar outra. Deus está te dizendo, se alguém parou essa chamada aqui, se você não quiser, Deus não está interessado. É porque ele levantou outro. Ele levantou outro. E é você que Deus está levantando essa noite. É você que Deus está ordenando nessa noite para ser diferente. A Bíblia diz que eles se alegram e dizendo: Deus está no negócio. Não, pastor Antônio, tem muita gente que numa pregação de acha que diz: Deus está no negócio, mas não. Só que aqui Deus não estava no negócio. Porque Deus, até os que iam aqui carregando a arca, eles estavam o quê? Em imprudência. Quando eu estou adiantando que o tempo corrido estava o quê? Em imprudência. E a Bíblia diz que ele toca. Quando ele toca, a Bíblia diz que imediatamente ele cai morto para a tudo. Tu não está entendendo? Você vai se ordenar, coitado da forma que tu vai conduzir a arca. Cuidado da forma que tu vai conduzir a presença do Senhor Jesus Cristo. Ei, tem que olhar da forma que tu vai carregar ela sobre a tua vida. Imagina, mas eu olhando bem adiante, pastor Giovanni, olhando mais para frente, Deus vai parar na casa de alguém que está talvez orando há muito tempo e dizendo: que eu quero Espírito Santo tudo dentro da minha casa. Eu quero Espírito Santo que eu venha operar no meio do céu. Espírito Santo para alguém que abriu as portas para ele entrar. Talvez você esteja obedecendo nessa noite, que esteja dizendo: Espírito Santo, a porta da minha casa está aberta para ti fazer morada. Deus está parando no endereço sempre nessa noite para fazer morada sobre a tua vida. Poderia olhar para ele e dizer: a casa dele é feia, a casa dele é chamada, não tem chamada nenhuma. Porque hoje tem quem tem chamada, quem tem carro no ano, quem tem dinheiro. Esse vai ter chamada. É para esse daí que muitos estão olhando, ele tem um carro no ano, ele é obreiro, e daí tem chamada. Talvez ele não está com a casa velha toda, mas uma coisa ele tem: presença. Tudo que ele não adianta ter carro no ano, não adianta ter a casa no ano. Se não tem a presença, se não tem a presença, é a presença que vai levantar, é a presença que vai fazer um homem diferente, uma mulher diferente. É por isso que Deus está depositando nessa noite a confiança em você que vai ser consagrado, ainda por causa da presença.
Senhor. Aí ele disse, não, rapaz, eu aprendi, ó. Eu aprendi que eu ser obreiro de biquíni vai dar certo, não. Eu aprendi que eu ser obreiro de mimimi não vai dar certo, não. Eu aprendi que da forma aqui não dá certo, não. Porque eu estava querendo do meu jeito da forma. Mas ele disse, Davi disse agora, Senhor, eu quero ir do teu jeito. Porque o crente só é lapidado, irmão. Muitas vezes quando ele apanha, ele tem que aprender primeiro. Ele apanha para ele aprender. E Davi teve que apanhar para ele aprender. E aprendi, não, segundo você estuda a Bíblia, eu estou correndo quem está aqui. Davi, o que ele estava? Ele ainda estava com a roupa de rei, reinado. E Deus estava dizendo assim, ó, estou com essas tuas peças de linho aí, ó. Sabe o que Deus estava querendo dizer? O que é? Tu com teu orgulho, tu não vai conseguir nada, rapaz. Orgulho sem presença é nada. Aprenda isso. Então Deus estava dizendo que não tinha. Aí ele disse assim, agora sim eu vou tirar essa roupa. Agora sim, irmão, eu vou ser humilde, Espírito Santo de Deus. Agora sim eu vou fazer tua vontade, Espírito Santo de Deus. Agora sim eu vou ser obreiro da forma que tu quer. Aí o Espírito Santo diz, agora eu desço na casa. Agora eu desço na tua vida. Agora eu abro as portas para ti. Agora eu começo a operar diferente. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta não. Ganhar um título para pisar no jogo. Não adianta tu ter um título para ser dado para ninguém. Deus quer que você tenha um título de ganhar alma para o Senhor Jesus Cristo. E tem que multiplicar sobre o reino dele. Foi isso que ele ordenou aos discípulos. Ide por toda a criatura e pregai o meu evangelho. Só que vamos encerrar hoje está diferente. O pastor consagra, irmão. Ele não vai, ele tufa o peito. Vai lá. Vai à igreja, não, agora eu sou obreiro. Se quiser, tu vai. Tio sem presença não é tio. Aprenda isso. Então Deus está dizendo, eu estou te levantando para fazer a minha obra. É para se cumprir esse índice sobre a tua vida. É para te anunciar este evangelho a quatro cantos. Deus está dizendo que quer ser obreiro a partir de hoje, quero. Então coloca a mão no arado. Começa a colocar a mão no arado. E as dores vão vir, a tristeza vão vir. Mas está escrito, uma vez colocada a mão no arado, ninguém olha mais para trás. Deus está dizendo, toma o teu cajado. Vai ter momento que vai doer, vai ter momento que vai sofrer, vai ter momento que vai trazer dores. Mas você vai olhar para o céu e dizer, é gratificante, Senhor, te adorar e te servir. Mas não carregue de qualquer jeito a presença. Não carrega de qualquer forma. A arca era a presença do Senhor simbolizada. Então eu quero te dizer, irmão, carregue essa presença sobre a tua vida. Carregue ela. Não perca ela por nada. Não perca por nada. Deus está levantando você para ajudar a obra a partir de hoje. E ser diferente. E além do Senhor, os pastores dessa igreja também contam com você com esse jeito. Porque se eles separaram vocês, é porque ele também acredita numa nova história para a vida de vocês. Eu creio que a partir de hoje será tudo diferente. Não para a honra do homem, mas para a honra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Elas vêm, as tribulações vêm, as perseguições vêm, o desânimo bate na porta. Mas quando nós olhamos para todas essas coisas, nós dizemos, não, foi o Senhor que me escolheu. E de maneira nenhuma eu posso olhar para trás. Porque em meio a tantas pessoas o Senhor me escolheu. E é por isso que eu e você estamos aqui. E é por isso que cada um de vocês foi apresentado e nós passamos a orar. E o Senhor nos direcionou vocês para serem consagrados nessa noite. Amém? Nessa noite eu gostaria que o meu bispo Josenildo estivesse fazendo
a palavra de consagração, né? Já convido todos os pastores, pastora Elisanete, né, para se fazer presente também. E nós iremos estar impondo as nossas mãos sobre cada pessoa desta noite. Vou apresentar para cada um dos irmãos nessa noite, a irmã Nivalda e o irmão Éder estão sendo separados como diáconos da casa do Senhor. Amém? É um casal abençoado que tem nos ajudado na obra do Senhor. Amém? O irmão André também está sendo separado como diácono da casa do Senhor. Glória a Deus. Ele sempre tem estado conosco, mesmo ali da garagem, quando nós começamos ali. E tem sido um jovem exemplar, que não tem medido esforço para estar conosco. A minha irmã Ednelza também está sendo consagrada a diaconisa da casa do Senhor, assim como a irmã Rosário também está sendo consagrada a diaconisa da casa do Senhor. A irmã Luciete é a irmã que eu digo que é uma das preciosas também, não dizendo que as demais são, mas a irmã Luciete também, né, uma serva do Senhor que tem nos ajudado, está sendo consagrada nesta noite como obreira da casa do Senhor. Alguns dos irmãos entraram, já viram que ela já fez um ótimo papel e faz sempre esse ótimo papel, que é de acolher, de nos ajudar, de fazer aquele lanche gostoso, para que nós possamos comer também. Amém? Nessa noite também o diácono Antônio Ivan, que é o meu irmão mais velho, ele é diácono, já também está conosco desde a garagem, e hoje o Senhor elevou a como presbítero da casa do Senhor. Amém? E também o pastor Antônio com a pastora Marcela, né? A pastora Marcela, esse casal vieram de Manaus para nos ajudar, e ele foi consagrado como missionário. E nós achamos por bem, oramos a Deus para estarmos consagrando como pastor da casa do Senhor. Amém? Porque pastor ele já é, né? Mas iremos derramar o óleo nesta noite. Então essas pessoas são as pessoas que o Senhor escolheu de dedo a dedo, para que você possa fazer parte desse povo que não vai olhar para trás e vai entender que o seu chamado, ele vai até a eternidade, até Jesus lhe chamar, ou até Jesus voltar. Amém? Nesse momento eu vou estar passando para o meu bispo Josenildo, que vai estar fazendo as finais e nós estaremos ungidos. Amém? Vocês acreditam em Jesus, nascido da Virgem Maria, filho do Deus Altíssimo? Sim? Vocês creem que ele veio nesse mundo e morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Vocês aceitam, por livre e espontânea vontade, serem consagrados aos cargos eclesiásticos com qual foram separados? Prometem cumprir os estatutos desse ministério seguindo as orientações de seus líderes? Estão prontos a serem enviados assim como solicitados? Parece que deu uma tremida aí, hein? Sim? Então, nesse momento, nós iremos consagrados em nome de Jesus. Vamos lá, meus queridos. Vocês podem se ajoelhar. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora, cheio do poder da oração, do milagre. Deus nos capacita com autoridade, e quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre. Nesse momento, eu, bispo Josenildo, autoridade eclesiástica nessa noite da Convenção Internacional Interdenominacional da Unidade Cristã, consagro, aleluia, Maria Luciete, como obreira, aleluia, diante do Senhor para seguir de ministério. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus, que seja derramado sobre a sua vida o cumprimento das promessas do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Meu bispo Josenildo dos Santos, autoridade eclesiástica da Convenção Internacional Interdenominacional da Unidade Cristã Sil, consagro nessa noite, aleluia, André dos Santos como diácono deste ministério, para servir a esta igreja com fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Eu, bispo Josenildo dos Santos, da autoridade eclesiástica da Convenção Internacional e Interdenominacional da Unidade Cristã Sil, consagro nesta noite, aleluia, Edneuza, aleluia, como diaconisa, aleluia, nesta obra, neste ministério, para servir com fidelidade, aleluia, pronta para ser enviada, para fazer, aleluia, o ídolo do Senhor, para fazer, aleluia, aquilo que foi determinado neste lugar. Consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nessa noite. Eu, bispo Josenildo dos Santos, consagro nessa noite, aleluia, Maria do Rosário, como diaconisa, aleluia, neste ministério, para servir com fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a glória. Vai recebendo do Senhor uma graça, um seu poder e autoridade, para servir neste lugar, aleluia, pronta para ajudar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento consagro Nivalda como diaconisa neste ministério, para servir fielmente, aleluia, pronta para servir, para ser enviada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a glória, que se derrame sobre a sua vida uma graça do Senhor, uma autoridade, aleluia, para servir sempre, aleluia, na presença deste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu, bispo Josenildo dos Santos, autoridade eclesiástica nessa noite, consagro, aleluia, Éder como diácono neste ministério, para servir fielmente, aleluia, nesta obra, preparada para ser enviado, preparada, aleluia, para ser um vaso de honra neste lugar. Pois consagro ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Meu bispo Josenildo, autoridade eclesiástica nessa noite, presidente da Convenção Internacional e Interdenominacional da Unidade Cristã Sil, consagra, aleluia, o irmão Antônio ao pastorado, nessa noite, neste ministério, pronto para servir, para ser enviado, e das bênçãos, e das tuas promessas, Senhor, que um dia foram feitas sobre a vida deles, quando o óleo for derramado, Senhor, seja selado pela presença e pela autoridade do teu nome. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nessa noite. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio da presença do Senhor Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Que as mãos dos pastores que estão presentes nessa noite sobre a tua vida venha derramar uma graça, um poder de sobrenatural sobre a tua vida. Fica abençoada de joelhos. Se quer o seu nome escrito no livro da vida de joelhos.
Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Amém. Agora, Pai. Pai, nós damos uma boa do sono, como diz lá no Salmo 3, Pai. Que possamos dormir e acordar, porque o Senhor vai nos guardar, Pai, e nos proteger, Pai. Leva a tua igreja debaixo da tua mão poderosa. Guarda e livra, Senhor. E que o Senhor possa dar uma noite abençoada, uma segunda-feira de trabalho abençoada, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: eita, Jesus, é assim que precisa me ouvir, amém? Aleluia, bata palma para Jesus, amém? Gabi vai dar uma mesa apostólica aí. Amém, glória a Deus. Gostaria já de agradecer a presença de cada um de vocês que não mediram esforço para estar aqui conosco, amém? Que o Senhor possa abençoar e 100 vezes mais sobre a vida de cada um de vocês. Já pedimos perdão pelo horário. 25 minutos, passamos 5 minutos, amém? Receba a bênção apostólica nesta noite. Que o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um, não só hoje, mas até que Jesus venha. Vinde em paz, que o Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E não esqueça de complementar nesta noite, pelo menos no seu. Olá, povo de Deus, da rede de comunicação SIUC. Estamos aqui na igreja da Bispa Vilma, Igreja Pentecostal Água da Vida. Eita glória! Bispa Vilma, como é que a senhora sai desse culto de consagração dos seus obreiros, pastores? Como é que a senhora sai? Como é que a senhora está se sentindo hoje, ordenando esses novos obreiros e ministros para o seu ministério? Amém, glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer, pastora, que para mim está sendo um privilégio, foi uma honra, mais uma vez, Deus ter levantado homens e mulheres valorosos que se dispuseram a fazer o chamado do Senhor, e não medir esforços, né? Isso é importante, porque nós plantamos no reino e nós esperamos colher. E para mim hoje foi um dia que ficará na história, né, de ter chegado a almejar desse sonho, de ter apresentado vários obreiros, né, diáconos, presbíteros, pastor, obreiros, à casa do Senhor. Então esse culto hoje ficará na história, né? Tive o apoio dos pastores da SIUC que vieram nos prestigiar nessa noite. Então encerramos esse culto privilegiados, todos saíram alegres, felizes. A presença do Senhor, o mais importante, ela foi real neste lugar. Então para mim é motivo de alegria, fico grato por Deus ter reservado esse momento tão histórico para nós nesse dia. Amém. Bispa Vilma, nós presenciamos essa igreja, uma igreja muito bonita, muito acolhedora, né? Nos traz assim paz e tranquilidade. Sabemos que não foi fácil o início, né? Mas hoje, Bispa, como é que a senhora está se sentindo? Né? Eu vi sua igreja cheia. Eu e meu esposo, a gente ficou muito feliz de ser recebido aqui na sua igreja, né? Amém. Queremos também lhe agradecer por isso, né? Mas como é que a senhora se sente hoje, nesse momento, nesse novo renovo que Deus está trazendo para a sua igreja, para a sua vida? E pastora, para mim, assim, eu posso dizer que foi um sonho que eu sonhei, almejei? Não foi um sonho que eu almejei. Mas o Senhor, Ele teve esse chamado na nossa vida, né? Então, estar na casa do Senhor, como eu sempre falo, fazer a obra do Senhor, servir ao Senhor, porque tudo que eu faço é do coração, né? E para mim, quando eu arrumo a casa do Senhor, eu estou arrumando a minha casa. Então, para mim, o que eu posso fazer para agradar, para que possa as pessoas, além de sentir a presença do Senhor, porque o importante não é o templo físico, o importante é o nosso templo espiritual. Então, para mim, a partir do momento que a pessoa entra lá naquela porta e diz assim, eu senti a presença de Deus naquele lugar, para mim não tem preço que pague. Eita, glória. Vamos chamar aqui o nosso coordenador de eventos, o nosso pastor Hélio Rosa. Opa! Cheguei! Bispa Vilma, é um prazer estar aqui na sua igreja, nesse culto de ordenação, mas eu gostaria de dar uma enfatizada maior na pergunta da pastora Rose, né, que está entrevistando hoje. Alguns anos nessa trajetória, mas teve trancos e barrancos, teve hora de querer desistir, querer parar, mas aí Deus vem com uma renovação dessa. Queria que a senhora passasse um pouco, porque muitos ministérios passam também os seus momentos difíceis, não enfatizando a dificuldade, porque nosso maior
Nossa maior verdade como cristão é contar a bênção pós-luta. Mas não foi fácil para estar aqui hoje. Não, pastor Hélio, eu quero dizer para o senhor que nós estamos apenas com 3 anos de ministério, né? E eu não tenho medo, e aonde eu falo, eu digo que esse ministério ele foi levantado através de muita dor, muita lágrima, quando eu com meu esposo, pastor Henrique, dissemos que... Eu quero, antes de encerrar a entrevista, não a última pergunta, mas é um agradecimento, né? A gente faz parte da diretoria mundial e hoje de manhã, deliberando com o apóstolo Jorge André de Carvalho, ele mandou a paz do Senhor para vocês, mandou um abraço para vocês. Obrigado. E foi assim, só dele falar, foi uma emoção que a gente já sabia que ia rolar aqui, que ia acontecer um mover. Então eu quero que vocês, em nome da Rede de Comunicação Sul, mandem um abraço para o nosso apóstolo, que está lá em Guiana Francesa. Na Guiana Francesa, né? Amém, apóstolo, o senhor sabe que o senhor mora no nosso coração, né, que as portas estão abertas, e que o Senhor, além de ser o nosso líder espiritual, o Senhor é o nosso Pai. E saiba que nós lhe amamos muito e temos maior honra pelo Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando nessa união, que foi o Senhor que nos uniu. Não foi o homem, mas foi Deus. Saiba que eu lhe amo do meu coração. Um abraço. Foi até uma tentativa de fugida, mas o Senhor pega e coloca de novo a gente no mesmo caminho, né? Então, nós estamos de volta, estamos trabalhando firme. E o Senhor sabe que o Senhor mora no nosso coração. Além de nós termos o maior carinho, o maior amor, nós temos um respeito muito grande pela sua pessoa e pela autoridade espiritual que o Senhor é também sobre nossas vidas e sobre o nosso ministério também. A partir do momento que nós abrimos as portas da nossa casa, do nosso ministério para o Senhor tem essa certeza que essa autoridade espiritual está sobre o Senhor, responsabilidade sua. Então nós queremos, nós estamos orando pelo Senhor, eu oro pelo Senhor, assim como oro por todos do ministério. Amém? Muito obrigado em nome de Jesus. Olá a todos da Rede de Comunicação Ciúque, nós estamos aqui na Igreja Pentecostal Água da Vida, da Bispa Vilma. Hoje foi culto de ordenação e nós estamos gravando algumas entrevistas das pessoas que receberam, mas também vamos gravar do nosso, foi um dos preletores da noite e também consagrou sendo bispo da nossa convenção, da Ciúque, o nosso querido bispo Josenildo, que é o presidente estadual no estado do Pará da Ciúque. Tudo bom, bispo? Tudo bem, meu querido pastor Hélio. Como é que o senhor sai dessa ordenação hoje? Eu saio dessa ordenação hoje feliz, primeiramente por ver o crescimento que a convenção está tendo em Santarém, no estado do Pará, né, coroando o trabalho da Bispa Vilma, do pastor Henrique, e muito feliz porque ainda tem remanescentes para contribuir com o trabalho do Senhor. Certamente o senhor como bispo já ordenou várias vezes, cada ordenação é um sentimento, uma emoção diferente, um aconchego, o espiritual às vezes tem uma militância. Como é que o senhor recebe em termos de espiritual da palavra desde o início do culto até na hora da ordenação? Querido pastor Hélio, sempre eu digo assim, não existe um script que a gente siga à risca, né? Sempre cada consagração é um momento diferente, mas espiritualmente falando eu saio daqui renovado, convicto que o Senhor nos escolheu e que convicto que essa convenção ela vai crescer muito, que ainda vai ter muitas consagrações para se realizar dentro de Santarém, em todo o estado do Pará. Então saio muito renovado, acreditando muito nesse crescimento. Eu quero aproveitar a nossa Rede de Comunicação Ciúque para o senhor fazer o convite para os pastores que vão assistir esse vídeo que não estão filiados à Ciúque ainda. Quero fazer esse convite especial para você, pastor, que é líder de igreja, que tem ovelhas e que tem um chamado muito especial e que está ombreando, né, muitas das vezes aí querendo um apoio. Nós estamos aqui como convenção para te receber, para te abraçar e dizer que nós estamos de portas abertas, né, pastor Hélio, para receber todos esses pastores, tanto no estado do Pará quanto a nível nacional. Pronto, eu quero agradecer, meu nosso bispo, pela simpatia e desde já a gente está junto aí, estamos juntos na Ciúque, amém? Amém, meu pastor Hélio. Deus abençoe. Beijo no coração a todos vocês. Tchau, 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 tchau. Olá a todos da Rede de Comunicação Ciúque, nós estamos aqui na igreja da pastora Vilma, Igreja Pentecostal Água da Vida. Hoje foi culto de ordenação. E nós estamos aqui com o pastor Leão, que também veio prestigiar de outro ministério, né, tremendo domingo, mas veio prestigiar. Pastor Leão, como é que o senhor sai dessa consagração hoje aqui na pastora Vilma? A gente, graças a Deus, a gente vai totalmente
se sentindo abençoado pela presença do nosso Deus maravilhoso, porque aqui eu senti a presença de Deus, uma bênção mesmo. Né? Amém. Então, também com a pastora, como é que a senhora, sempre, sinceramente, a senhora tem bastante tempo de ministério, e sempre no culto de ordenação há um mover de Deus. Eu tenho algumas fotos que a gente sempre capta do culto, e a gente viu a irmã muito compenetrada, sentindo a presença de Deus. Como é que a irmã ficou nesse culto? É uma presença muito grande, né, do Espírito Santo hoje, né, glória a Deus, né. No momento que eu entrei aqui, eu já senti a presença muito forte, né, uma unção muito grande de Deus que impactou meu coração, né. E eu vou saindo daqui hoje renovada. Glória a Deus. Renovada e feliz com os novos consagrados, né, com novos ungidos ao trabalho do Senhor. E o que é gratificante a gente ver que eles são chamados, né? Nós somos chamados, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Né? Mas quando, assim como eu nunca me esqueço do versículo que eu li, o primeiro versículo que impactou meu coração foi no livro de Isaías 6, quando Isaías diz, Senhor, né, eis-me aqui, né? Quando ele vê o anjo, ele diz, agora o que será de mim, que eu sou um homem impuro, de lábios impuros, né? E vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aí o anjo veio e tocou, né, com a brasa na boca de Isaías. Ele diz, esse que não és mais impuro, né? Aí quando o anjo perguntou, agora quem hei de enviar? E ele disse, envia a mim, Senhor. Né? Olá a todos da rede de comunicação CIUC, nós estamos aqui na Igreja Pentecostal Água da Vida. Hoje foi o culto de ordenação e nós vamos falar com algumas pessoas que foram ordenadas aqui para toda a nossa rede de comunicação CIUC. Você pode entrar lá no Play Store ou no Google e digitar lá rádio com R maiúsculo, CIUC, tudo maiúsculo, e você vai entrar na nossa rede de comunicação CIUC. Beleza? Vamos lá. Estamos aqui com a irmã Maria Luciene, que foi ordenada obreira. Tudo bom, irmã Maria? Tudo bom. Como é que a senhora recebe essa ordenação? Bom, a minha ordenação foi me pego de surpresa, né? Mas eu estou firme na presença do Senhor, porque eu já venho a crescer muito mais ainda. Como foi ordenada a palavra do bispo, foi ministrada a palavra do bispo, pronta para qualquer hora seguir avante. Sim. Amém. Deus abençoe, irmã Maria. Fica na paz. Amém. 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 De toda la misión ha llegado el tiempo, es nuestra canción, es la CIUC, sí señor, Convención Internacional, Interdenominacional, Unidad Cristiana, viviendo el amor, juntos en el propósito del Señor. Nos reunimos como hermanos de verdad, con fe y esperanza y mucha hermandad. La misión es clara, predicar, amar, anunciar el reino.